logística reversa é um instrumento de desenvolvimento econômico e social, caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial para o reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos ou em outra destinação. Oi galera, meu nome é Marcelo e hoje estaremos falando sobre logística reversa, especialmente sobre pneus, o processo que transforma o pneu em asfalto ecológico ou mais conhecido como asfalto borracha. Você sabia que o pneu ele demora 600 anos para se decompor? Pense nisso. Não muito longe, podemos observar uma empresa que trabalha exatamente com esse processo, aqui na região metropolitana de Curitiba, a cidade de Colombo. Acompanhe. Borracha, também conhecido como asfalto ecológico. Todos os dias, milhares de pneus velhos são reprocessados em usinas de asfalto como essa. Aqui, problema vira solução. Pilhas e pilhas de um produto que há poucos anos era considerado um problemão nas beiras de rios e lixões das cidades. Hoje, esses pneus velhos são a principal matéria-prima desta indústria em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. A fábrica começou a funcionar em 1992, quando tudo era bem diferente. Hoje, para abastecer a indústria, o empresário compra na própria região de Curitiba 500 toneladas de pneus velhos por mês. Investimento que chega a ser de R$ 80 por tonelada. O pneu velho negociado por seu Antônio é transformado. Depois de moído, o produto é entregue, muito mais valorizado nesta outra indústria em Araucária, também na região de Curitiba. Esse aqui é o pó de borracha moída de pneu, é pneu moído, que vai virar asfalto depois. O asfalto feito a partir do pneu chega a ser 15% mais caro que o convencional. Hoje, a empresa tem clientes no Paraná, em Santa Catarina, no sul de São Paulo e em Mato Grosso do Sul. Por mês, vende 400 toneladas do produto, quantidade que pode pavimentar 80 quilômetros de rodovias. A química do pneu é uma química avançadíssima. O pneu dura 600 anos na natureza. Essa química do pneu, que faz o pneu ser tão durável, eu transfiro para o asfalto. Então a durabilidade do pneu é como se eu pegasse a durabilidade e a elasticidade do pneu e trouxesse ela para dentro do asfalto. Então esse asfalto fica mais durável às intempéries, ao envelhecimento e fica mais elástico. Essa é a grande vantagem do asfalto borracha. Os pneus melhoraram a invenção da roda. Só que em mais de um século de produção em série, muitos já deixaram as pistas. Cerca de 800 milhões de pneus são descartados todos os anos no mundo. Daria para preencher 16 mil piscinas olímpicas. Um volume difícil de armazenar em aterros sanitários. Mas pneus não têm que ser necessariamente um problema para o meio ambiente, mesmo quando já não servem mais para rodar em carros e caminhões. Neste trecho da via Anchieta, uma das rodovias mais importantes do estado de São Paulo, eles estão na estrada, não apenas sobre a pista, mas também na matéria-prima usada para fazer o asfalto. Em cada quilômetro de faixa, 500 pneus, triturados, é claro. A borracha em pó é colocada no asfalto líquido, este resíduo que sobra do petróleo usado em combustíveis. Para terminar a massa, pedrisco, brita e pó de pedra. Misturado a quase 200 graus centígrados, o asfalto borracha está pronto para cobrir as pistas. Só no ano de 2006 nós retiramos do meio ambiente quase 200 mil pneus usados que poderiam estar aí poluindo, produzindo dengue e trazendo transtorno aí para o meio ambiente. Espera dele uma vida útil pelo menos 40% maior e também um aspecto de segurança para o usuário. Espera também uma menor manutenção, um menos transtorno ainda para o usuário, menos custo com operações de recapeamento,
menos riscos aos usuários da Ecovia. Em laboratório, isso já está comprovado. Este pneu simula a pressão de um caminhão carregado. A máquina testa em um dia o desgaste do asfalto em 10 anos. O resultado da comparação entre o asfalto borracha e o asfalto comum é este. O que não tem pneus na composição fica bem pior do que o outro. Descreve pra gente o que a gente está vendo. Isso é um asfalto modificado com borracha de pneus, está aquecido a 170 graus. O motivo da temperatura alta são dois. O primeiro é para facilitar o bombeamento dele para dentro da usina. E o segundo é para ele ter uma viscosidade tal, para ele ficar líquido o suficiente para poder envolver as pedras e fazer um asfalto de boa qualidade. Ele só é fluido assim a alta temperatura. Qual é a vantagem do uso desse composto no asfalto? Ele melhora a resistência à ação ultravioleta do sol, melhora a resistência às intempéries e dá uma certa flexibilidade ao asfalto, que impede as trincas quando a base cede um pouco. O quanto de pneu reprocessado está no material fornecido por vocês? Em torno de 18% em peso, o que significa que 1 tonelada de asfalto, nós temos 180 quilos de borracha de pneu, borracha moída de pneu. Por que essa pode ser entendida como uma solução inteligente para a destinação adequada do pneu velho? Porque ao invés de nós descartarmos os pneus em córregos, rios, aterros sanitários, nós moemos o pneu, incorporamos o asfalto, obtemos o asfalto de melhor qualidade e, além do mais, o aço ainda volta para a siderúrgica. O aço que se tira do pneu volta para a siderúrgica e a fibra têxtil vai fazer estopa. O que é isso daí? Isso é um pedaço da massa asfáltica contendo asfalto com borracha. E dá para notar aqui a flexibilidade que ela tem em relação à massa convencional. Ó. A gente consegue deformar bastante sem ela romper de vez. Se fosse uma massa tradicional, ela se quebraria como um biscoito. E ela não, ela se deforma bastante antes de quebrar. Ganha uma elasticidade muito boa. E isso faz a diferença? Totalmente. Faz totalmente a diferença. Em curvas fechadas, em regiões que são muito sujeitas a grandes esforços, ela se deforma e volta a um percentual da posição original. Ela se dilata, ela se expande e retorna. Retorna à posição. Ou seja, o risco de ter fragmentos, de ter fissuras no asfalto seria reduzido. Muito menor do que no asfalto convencional, usando o asfalto sem borracha. Qual é a temperatura desse asfalto? 175 graus. Quando ele é aplicado na rodovia, tem que ser exatamente como a gente está vendo aqui? Eu posso perder 15 graus daqui até lá, eu tenho que aplicá-lo a 160, senão eu não consigo a compactação a no mínimo 97% de compactação no asfalto. Dá para ver alguma diferença a olho nu do asfalto borracha, do asfalto ecológico para o asfalto convencional nessa fase final? Não, na fase final não. Parece igual? Parece igual. Mas é bem diferente? É bem diferente. Acabamos de ver uma das formas de reciclar o pneu. Mas o principal agente de transformação dessa logística reversa somos nós. Pense nisso.